uma semana começando, eu de volta aqui aos Store, passei uns perrengues aí, mas já foi, vamos lá. Eu ainda estou batendo muito nesse mês de julho, muito preocupado com a execução de alguns clientes meus, de algumas abordagens que eu tive para possíveis parcerias. E eu vejo que o lema é o mesmo, que a situação é a mesma, o pessoal ainda não entende o que é execução. O pessoal está sempre atrás de novos projetos, de novos processos para resolver velhos hábitos e velhos maus hábitos. Dito isso, essa semana eu quero falar dos 3 pilares que eu acho que são os 3 pilares que realmente atrapalham qualquer tipo de gestão, aonde a galera, se realmente saber o que é que eu estou falando, saber o que é que realmente está acontecendo na sua loja, ele vai conseguir de uma forma rápida e eficiente resolver os seus problemas, conseguindo sim a solução para tudo, sem novos investimentos, sem buscar novas parcerias ou novos projetos, pelo menos de início. Por que digo isso? Porque, galera, eu sempre digo aqui nos meus vídeos que uma boa parte ou a maioria da solução de todos os problemas de qualquer supermercado ou qualquer empresa que eu passei até hoje está na mão de cada dono, está na mão de cada responsável, gestor, gerente, encarregado e tomadores de decisões. Essa galera, se realmente sentar um pouquinho, sair daquela correria e conseguir parar e pensar o que é que está acontecendo à sua volta, uma boa parte da solução vai estar ali. Então, falando sobre essa situação, quero elaborar aqui os 3 que eu acho que nós devemos focar de uma maneira diferente. Por que de uma maneira diferente? Porque eu quero passar o nome deles aqui, eu quero passar o que eu acho que deveria acontecer, e também cada um deles tem o seu par negativo. Ou seja, se você não optar pelo lado certo, você vai estar optando pelo lado errado, automaticamente. E é isso que acontece com a maioria e poucos percebem, e poucos se atentam a essa situação. Emerson, mas como assim? Então vamos lá, rapidamente. Eu separei aqui para vocês os 3 pilares que eu quero bater na semana: entendimento, ação e execução. Esses são os 3. Os 3 pilares que eu acredito que, se você olhar de uma forma diferente, a partir de hoje, você vai ter a solução. Sabe por quê? Simples. Porque vamos lá, eu já entendi que eu tenho 3 pilares para que eu consiga ter uma boa execução, correto? Vamos falar do primeiro. Entendimento. Se eu não tiver um entendimento de todas as dificuldades que eu estou tendo ou de toda a dificuldade que a minha empresa está tendo, qual que é o par do entendimento? Deixar de lado, não ligar, não, pelo menos nem se preocupar em tentar entender o que está acontecendo. Quando eu opto por entendimento, realmente eu vou atrás para poder resolver. Quando eu não estou ligando, eu não me preparei para o entendimento e deixei as coisas como estão. Então eu tenho uma escolha de buscar entender ou deixar. Se mexer em busca do que você pode melhorar, do que você pode correr atrás, essa é a segunda, ou esse é o segundo pilar da minha visão. Quando eu tenho ação, eu estou do lado positivo. E quando eu não tenho ação? E quando eu sou uma pessoa, um gestor omisso? É o par da ação. Ação positivo, omissão negativo. Ah, mas eu não tenho tempo. Beleza, o velho discurso de vocês, o mesmo discurso de sempre, e as coisas acontecendo de uma forma que só vem trazendo prejuízo para vocês. Qual a novidade? Novidade nenhuma. O que eu quero propor agora, se você entendeu o primeiro e o segundo, você vai começar a se mexer. Simples assim. Então, assim, para finalizar esse pedacinho agora, que seria o segundo, você tem 2 opções: ação ou omissão. Está na sua mão de escolher. Está na sua mão de tentar entender o que realmente está acontecendo com você e aí você voltar a se mexer e buscar, se movimentando em busca da solução dos seus problemas. Simples assim. Depois do primeiro, que é o entendimento, ou o seu parceiro negativo. Do segundo, que é a ação, ou o seu parceiro também negativo, que seria a omissão. Agora eu quero falar para vocês da execução. Por que da execução? Porque se eu já entendi o que eu preciso, eu já comecei a me mexer, se eu não tiver o terceiro pilar em ordem, que é começar a executar tudo aquilo que eu li no entendimento, que eu consegui ao me mexer, ao promover uma ação da minha empresa, não vai adiantar nada. Fica apenas na teoria, fica apenas num bate-papo. A partir do momento que eu já sei qual o caminho, que eu já entendi o que tem que ser feito, aí basta eu colocar em prática. Isso chama-se execução. E o par da execução, também negativo, é você deixar também apenas feito a leitura no entendimento, apenas feito a leitura em relação à ação, mas não colocar para funcionar. Não procurar, pelo menos tentar buscar uma solução
buscar uma ação, buscar uma movimentação diferente para que realmente a execução comece a acontecer de uma forma fácil, de uma forma tranquila, simples assim. Então, galera, para finalizar o dia de hoje, essa é a minha ideia. Essa semana eu quero falar desses 3 tópicos de maneiras diferentes, mas sempre casando o positivo com o negativo para tentar fazer você entender. Você que precise realmente se mexer, você que precise realmente fazer diferente. Certo, pessoal? Segundo dia, pessoal. Nós aqui dando continuidade a essa semana, onde estamos falando dos 3 pilares e seus pares negativos. 6 pilares que eu acredito que nesse momento, se você tiver o entendimento do que está acontecendo e trabalhar o positivo de cada um deles, você vai ter só notícias boas, você vai ter só grana na sua mão, faturamento legal e deixar de perder. Agora, se você optar pelos pares negativos de cada um dos 3 pilares, aí infelizmente eu não vou poder te ajudar muito e apenas fazer a leitura junto com você de algumas coisas que vão continuar a dar errado. Certo, pessoal? Dito isso, hoje eu quero passar para vocês o que é que diz o português, ou uma parte do português, sobre o que significa entendimento ou entender. Vamos lá. Compreender. O significado. Simples. Então, quando eu opto por ter o entendimento, eu vou começar a compreender o que é que está acontecendo. Trazendo para a nossa situação, para o varejo de forma geral, é eu começar a compreender realmente o que está à minha volta. Eu não ficar no meu ponto morto, no meu ponto negativo. Que eu optei pelo lado positivo. Então eu vou ter o entendimento, não apenas o lado negativo deixar para lá. Sendo assim, já busquei compreender, já busquei entender o que é que está acontecendo. Pronto, já dei o primeiro passo. Dessa forma eu vou conseguir enxergar o que é que está dando errado ou quais são os pontos que estão dando errado e aí eu começo a corrigir um a um até chegar no nível de satisfação, no nível satisfatório, para que realmente comece a dar frutos e eu pare de perder e, pelo contrário, comece a ganhar. Então vamos lá. Eu tenho um cliente atual que já estou um certo tempo com ele e eu quero dizer agora o exemplo dele para você entender um pouco de entendimento quando eu quero explicar na versão realmente do varejo. Esse cliente, eu estou com ele há perto de uns 2 anos e quando eu cheguei lá, ele não usava nos seus caixas, no seu PDV, eles não usavam o sistema de TEF, que é aquelas maquininhas acopladas com o sistema que agiliza um pouco mais do processo. Pô, Carlos, mas por que eles não usavam? Por falta de entendimento. Ele até já tinha tentado, eles até já tinham tentado trabalhar e não aguentaram ficar mais que 2 meses, arrancaram todos os equipamentos, estava tudo jogado no canto lá, porque eles não tinham entendimento que aquilo poderia funcionar e, pelo contrário, trazer mais um pouco de controle na conferência e principalmente agilidade, porque tudo que estava acontecendo na prática com eles era o contrário, era uma demora em cada negociação, em cada transação, o delay de segundos, que quando a gente fala em segundos é pouco, mas num dia de movimento, 3, 4 segundos ali que travava cada operação, é terrível para o dia a dia de um supermercado. Porém, para mim aquilo era novidade, porque eu, pelo meu conhecimento, eu entendo que todos os TEF, não importa como que ele trabalha, eles não têm dado problema. E na ocasião eu expliquei para eles que eu tinha mais alguns clientes, todos eles trabalhavam com o sistema de TEF e ninguém tinha essa reclamação. Então nós precisávamos entender o que estava acontecendo ali. O primeiro passo do consultor foi convencer eles a voltar com o sistema de TEF. Antes disso a gente falou com o pessoal do programa deles, que fazia o suporte, eles não conseguiram nos apresentar nada e eu também não identifiquei nada de primeiro passo que estava travando toda a operação e convenci a ser colocado novamente. Ao colocar novamente, voltou-se rapidamente todo aquele transtorno que ele tinha. E aí começou nós em busca do entendimento do que é que estava acontecendo. Até chegar ao ponto que identificamos que o programa que fazia o suporte para eles só tinha uma parceria com uma empresa que não era voltado para o mercado. O software que fazia toda a gestão de cartão de crédito do TEF não era ágil para o mercado. Ele dava muito certo numa farmácia, em bares, em restaurante, posto de gasolina, porque tem uma demanda um pouco menor, as finalizações são menores, então ninguém reclama. Mas para o supermercado, que a demanda é um pouco mais rápida, nem o pessoal do programa tinha essa noção. Eu também até então não tinha. Mas como eu estava em busca de entendimento e de compreensão, junto com eles conseguimos encontrar. Conseguimos encontrar o quê? O problema. Não era porque o TEF não funcionava. Em sim, todo o seu suporte, todo o seu sistema que cercava o seu TEF era um grande problema. Então, eles foram em busca de uma solução, foram em busca de, junto com o seu RP,
buscar realmente para resolver isso aí de uma forma de vez por toda, para que realmente só tenha os benefícios, porque na mesma cidade ninguém tem essa dificuldade. E aí a gente identificou que outros programas que trabalhavam lá tinham outras parcerias, parceria um pouco mais ágil. Então, só para finalizar o dia de hoje, entendimento é isso. A partir do momento que você tem uma dificuldade, que você tem um problema dentro da sua empresa, você tem que primeiro buscar entender o que está acontecendo. Primeiro buscar compreender. Fazendo essa parte, você vai conseguir resolver o que é que está acontecendo dentro da sua empresa hoje. Agora, volto a dizer dos pilares que foi falado ontem. Eu mostrei para vocês 3 pilares, o lado positivo e o lado negativo de cada um. Se você não se encaixou nessa história, mas tem uma outra história parecida e você ainda não está buscando entendimento do que é que está acontecendo, fica a dica de hoje para que você vá em busca do lado positivo e comece a resolver os seus problemas. Excelente dia a todos. Terceiro dia, galera, nós aqui dando continuidade à nossa semana, falando dos 3 pilares, positivo e os seus pares negativos, dependendo do que você quer para o dia de hoje. Do que você quer para 2023, mais sendo exato no meio de 2023, julho, o que é que você quer? Você quer realmente sair de uma situação que não está tão favorável e buscar sim uma situação um pouco mais de tranquilidade? Claro que o varejo não é bem assim, mas você pode realmente melhorar um pouco. E da mesma forma que você pode melhorar, você também pode piorar um pouco. Então, como eu sei que a maioria que acompanha meus stories e meus vídeos no canal do YouTube não são da galera que querem piorar, que não buscam situações para piorar, pelo contrário, busquem sim situações para que revertam algumas situações que não estão legais dentro da sua empresa, dentro do seu dia a dia, dessa forma buscando um melhor entendimento do que pode ser feito de maneira mais fácil e efetiva. Sendo assim, o segundo pilar hoje, do lado positivo, eu chamo ele de ação. Vamos ver aqui o que diz o resultado, o que significa ação. Resultado do fato de agir, tudo aquilo que se faz. Eu coloquei de uma forma bem simplificada na segunda-feira. Eu disse que a ação, o lado positivo, seria você se mexer. Você se mexendo, você vai em contra, você vai em busca, você vai conseguir realmente sair de uma situação que você esteja e ir para qualquer outro lugar. Dependendo do seu entendimento, que foi o primeiro pilar, você já vai ter um caminho direcionado para a solução dos seus problemas. Esse é o resumo e essa seria a melhor ação que você poderia tomar hoje. Sendo assim, vamos lá. Vou contar uma história aqui rapidamente de uma cliente minha atual que estava tendo dificuldade com marmitas. Ela vendia muito marmita por dia e ela não conseguia atender realmente os seus clientes com satisfação. Tentou de tudo, colocou mais entregadores, colocou mais pessoas no horário de separar, colocou mais pessoas para ajudar a produzir, colocou mais pessoas para poder passar no caixa, no PDV, e mesmo assim o índice de reclamação, o índice de satisfação era muito grande e muito alto. Por quê? Porque a demanda era muito grande, não era questão de você querer se adequar, ela fez de tudo. E aí ela conseguiu um dia, com entendimento, enxergar que clientes que gastavam um valor legal com ela no dia a dia de despesas, de compras, estavam se queimando com a empresa por causa de marmitas, que estava dando R$1 até R$3, dependendo da época, de lucratividade. Ou seja, por causa de uma marmita que daria no máximo R$3 de lucratividade, ela estava se indispondo com algumas pessoas que não era legal para a gestão da empresa. Tendo esse entendimento, a ação dela, que é o fato de hoje, a ação dela foi correr atrás de resolver. Quando ela chegou para mim, e já com a ideia pronta, eu apenas fiz só o estudo para ela do que estava acontecendo, ela falou, vou parar de entregar a marmita. Não vou parar de fazer, mas vou parar de entregar. Porque toda a minha logística aqui, tudo que nós já tentamos fazer aqui, não consegue atender a nossa demanda. Então, eu vou comunicar aos meus clientes que a partir de tal data eu vou parar de entregar, porque mesmo que eu perca um pouco de faturamento de marmita, eu vou deixar de não estressar os meus clientes, não estressar a minha equipe, porque eu não tenho condição, a minha empresa não tem condição de corrigir esse problema e de sanar. Pelo contrário, se continuar igual está, eu estou perdendo funcionário bacana, eu estou perdendo os clientes legais, que são clientes fiel de longa data, porque eles não estão conseguindo entender, porque todo mundo tem os seus horários, e a gente entende isso, mas como que você consegue fazer entrega de 100, 150 marmitas em 40 minutos, em uma hora que seja? É quase que impossível. Então hoje a ação que eu tomei foi de parar de entregar marmita. Primeiro passo, entendimento. Segundo, ela se mexeu, ela parou. Emerson, mas parar de vender algum negócio é importante? Se você tiver o entendimento do que está acontecendo, vai ser importante. Quando você olha apenas para a marmita em si,
você vai ver que foi um mau negócio. Mas quando você olha um todo, ou toda a logística do seu mercado, foi o melhor negócio que essa empresa poderia ter feito naquele momento. Então, pessoal, o dia de hoje estamos falando de ação. E aí, o que você entendeu? O que é que você vai conseguir fazer ou está pensando em fazer para resolver algum dos seus problemas do seu dia a dia? Excelente dia a todos. Quarto dia, galera, nós dando continuidade aqui à nossa semana dos 3 pilares quando eu enxergo ele de forma positiva e também os seus 3 pilares quando eu não opto pela forma positiva, vai vir no meu colo, vai vir sem eu querer, sem eu pedir realmente, do lado negativo. Porque quando eu não faço uma ação para resolver um problema, ele não vai se resolver sozinho e provavelmente ele tende a aumentar ou aparecer outros problemas dentro do dia a dia da sua gestão da sua empresa. Então hoje, no nosso quarto dia, eu vou estar falando do terceiro pilar, do lado positivo, que eu chamo de execução. Por quê? Porque se tudo que eu pensei, tudo que eu me mexi, que eu busquei outros caminhos, eu não colocar em prática, eu não sair do planejamento e colocar em prática, em execução, não vai adiantar nada. Então hoje, falando de execução, quero realmente fazer você entender que dá para ser feito de uma forma que apenas você vai resolver a situação. Antes disso, o que se diz, o que o português explica que significa execução? Vamos dar uma olhadinha? Ação de executar, de fazer com que um projeto seja realizado. Realização, aplicação, efetivação, execução de eventos. Simples. Planejei, tive ação, agora eu tenho que colocar em prática. Então, pessoal, se vocês realmente não entenderem esses 3 pilares, e pelo contrário, vocês vão jogar de bandeja 3 pilares negativos. Que ao invés de entendimento, é eu deixar para lá. Em vez de ação, omissão. Em vez de execução, eu também continuar deixando para lá. E aí, como é que vai se resolver os seus problemas? O que é que vai acontecer de novo dentro da sua empresa? Quase que nada. Porque se você tem um certo nível hoje de desorganização, um certo nível hoje de problema, e você não começar a resolver um por um, ou pelo menos o que dê para resolver, você vai estar aumentando isso cada dia. Daqui a pouco, o seu ambiente de trabalho vai estar quase que insustentável para a maioria dos seus empregados e para você. No mês de junho agora de 2023, hoje nós estamos falando em julho, tá? De 2023, mas no mês de junho agora de 2023, eu tive um cliente aí que ele teve um resultado totalmente diferente dos demais, inclusive clientes meus, e pelo que eu ouvi falar por aí, que a gente tem um certo contato com bastante consultores e também outras empresas, dizendo que junho não foi, de maneira geral, não foi muito bom para as vendas. Mas esse cliente meu específico ele foi. E o que é que ele fez diferente? Onde que entra a execução? Além do trabalho de consultoria, de gestão de processo que a gente está fazendo lá já faz um certo tempo, ele buscou também, ele tinha ouvido falar, depois ele foi à ação de buscar e agora ele executou um projeto, uma parceria de marketing, um marketing especializado principalmente para supermercado, e ele conseguiu colocando isso em prática, ele conseguiu colocar isso para ser executado de uma forma que o junho dele foi diferente da grande maioria. Por quê? Junho agora tivemos uma pequena deflação de preços, principalmente de preços desse mercado, que aí o faturamento a cada 100 mil reais, pelos números que eu tenho na mão hoje, 100 mil reais março desse ano ou 100 mil reais em junho do ano passado, foi 14 mil em média a menos esse mês. Então quem acompanha as vendas da sua empresa apenas por valor, sentiu muito que realmente não foi bacana. Porém, esse cliente com um entendimento um pouco diferenciado e principalmente com execução de marketing avançado, ele teve quase 12% de crescimento em quantidade. Quase que empatando o valor dele desse ano com o ano passado. Por que quase que empatando? Porque da mesma forma que caiu os preços, que teve deflação para outros supermercadistas, para ele também teve. Mas o que ele compensou foi que ele aumentou muito as suas vendas em quantidades. Então, ou seja, ele teve um entendimento que ele precisava buscar, ele se moveu, ele teve ação e por fim ele executou um excelente trabalho de marketing para essa equipe e colheu os frutos agora em junho. E acredito que o resto do ano de 2023 vai ser dessa forma também para ele, porque eles estão bem engajados e buscando consertar ou ajustar o caminho. Sendo assim, espero que fique claro o que é o fator execução, o que é o fato de você realmente planejar e executar dentro do seu dia a dia, dentro do dia a dia da sua empresa, dos seus colaboradores, dos seus tomadores de decisões,
mas principalmente, galera, não ficar só pensando, não ficar só buscando soluções mágicas. Lembre-se, no primeiro dia eu disse, uma boa parte da solução de tudo que nós precisamos está no nosso dia a dia. Se nós tivermos o fator ação e entendimento bem aguçado, bem entendido, você vai ver que dali vai sair bastante solução para o nosso dia a dia. Certo, pessoal? Quinto dia, galera. Nós dando finalização na semana. Voltando aos stories bem fortes essa semana. Um assunto bem bacana. Essa semana nós falamos dos 3 pilares. Quando eu encaro ele de forma positiva ou se eu não encarar de forma positiva, automaticamente eu empresário, eu gestor, eu dono do supermercado, eu gerente, eu encarregado, eu vou optar pela opção negativa, que seria entendimento ou falta de entendimento, ação ou omissão, execução ou falta de execução. Resumindo, tudo que eu não corrijo, tudo que eu não tomo para mim, para se resolver, o que vai acontecer? Vai ficar. E vocês já ouviram falar de alguma coisa que apenas por deixar se resolve sozinho? Algumas coisas se amenizam, mas problemas para se resolver sozinho é quase que impossível. Sempre sobra um pouco. Agora, o que você quer? O que você tirou desses 4 dias até agora? Você tirou que realmente você precisa participar mais? Você precisa cair de cabeça dentro do seu negócio? Se for isso, galera, vamos lá para finalizar o dia de hoje. A partir do momento que você teve o entendimento, você colocou ação para funcionar e executou tudo aquilo que você identificou que poderia ser feito e mesmo assim não conseguiu achar o seu positivo, não conseguiu achar a sua melhora, aí sim é hora de você buscar um pouco mais de ajuda ou buscar outros projetos. Digo isso porque ao longo da semana eu fui até questionado porque eu fui questionado como assim que você não quer que busque outras soluções, que a solução está dentro do nosso negócio. E aonde que entra o seu trabalho? O meu trabalho ele só vai entrar realmente se eu entrar numa empresa, entrar junto com o supermercadista, o empresário que realmente quer a solução. Aquele cara que não consegue fazer o básico na loja dele, que não consegue fazer o básico dentro dos processos da loja dele, dificilmente eu ou qualquer outro gestor vai resolver o problema dele. Então, para ficar entendido, não estou dizendo que não deva se buscar outras ações, novos projetos ou buscar ajudas, não é isso. Mas primeiro você tem que fazer o básico. Se você não faz o básico, não vai adiantar nada você buscar outros processos, buscar outras ferramentas, buscar algum profissional para jogar dentro do ambiente da sua empresa, dentro do seu chão de loja, como eu falo. O que vai acontecer? Se hoje não faz, qual que é o motivo de eu acreditar que vai ser feito a partir de amanhã apenas com um novo projeto? Quase que nada, porque quem tem que fazer já está na sua empresa. O que falta talvez é alguma ideia nova, é algum projeto novo. Faz parte entender assim. Mas é muito importante vocês entenderem que 90% ou a maioria da parte de solução dos seus problemas já está na sua mão, apenas com uma boa execução. Por quê? Hoje a história que eu quero contar é a seguinte. Eu tenho um cliente aí que ele reconstruiu a parte do CPD dele, que é os processamentos de dados de tudo que acontece na loja dele. E hoje ele tem uma grande quantidade de dados de tudo que acontece na loja dele, mas não é feito nada com isso, não é aproveitado para nada. Sabe por quê? Simplesmente porque o dono, o gerente, o gestor ainda não entendeu que se ele busca qualquer informação daquele número e coloca em prática, tá ali a solução para ele. Porque outro dia eles estavam reclamando que faltava gente para repor. E quando eu pedi para ele, puxa a média de abastecimento dos 6 funcionários envolvidos, teve 15 dias de trabalho de um período do mês, que ninguém passava de 60 caixas abastecidas. Pelo contrário, teve cliente que abastecia em média 20, 25 caixas por dia. Galera, vamos lá, 7 horas e 40 por dia de trabalho. Qualquer profissional, até eu que estou um pouco mais aqui já velhinho, vamos dizer assim, a gente abastece um pouco mais. Então não falta pessoas, pelo contrário, falta eu entender que esse número está acontecendo, já está na minha mão, trazer isso para o chão de loja, junto com o meu gerente e com a equipe. É isso que eu falo, que não precisa buscar solução mágica lá se você já tem na sua mão informação, só falta usar no dia a dia, porque vamos lá, o fato principal nesse caso específico era a falta de pessoas para repor. O pessoal não tinha quantidade, não tinha condição de abastecer as quantidades necessárias, entre aspas. Quando eu entro para dentro com as informações, quando eu busco entender, quando eu me movo, quando eu me mexo e identifico que realmente tem uma galera abastecendo 20, 25 caixas por dia, cai por terra a falta de pessoas. Aí não tem gerente que tem argumento para se sustentar com falta de pessoas. Então, só para finalizar,
Espero que vocês tenham entendido hoje. É muito importante eu trabalhar os 3 pilares de forma positiva. Porque se eu não trabalhar de forma positiva, automaticamente, igual eu disse ontem, vai cair no colo um pouco mais de problema ou todos os problemas possíveis de cada loja. Pessoal, não tem mágica no trabalho de varejo. Não existe mágica, não existe facilidade. Pelo contrário, existe dia a dia, continuidade, você consertando pequenos detalhes, pequenas ações, para que no final de um período, para que no final de um processo, você entenda que realmente a sua loja é reprodutiva da forma positiva. Reprodutiva de ações positivas. Não apenas um ambiente que você só fica focado em vender, cheio de problema o dia todo. Excelente final de semana a todos.